vamos para a nossa aula de número 14, na nossa matéria de análise de Tiago. Nessa penúltima aula, irmãos, nós vamos examinar o capítulo 5, dos versículos 7 a 11. Mas antes de nós fazermos isso, vamos lembrar aquilo que nós vimos até a aula passada. Na aula passada, irmãos, nós vimos Tiago tratando a respeito dos ricos. Eu já expliquei a vocês que tanto o final do capítulo 4 quanto o começo, a primeira parte do capítulo 5, Tiago trata a respeito dos ricos, trata a respeito de ricos. Mas o capítulo 4, ele tenta abordar os ricos crentes, mostrando qual deve ser a diferença dos ricos que são crentes para aqueles que não são crentes. Então lembre-se daquela distinção que eu fiz entre Tiago falando a respeito da classe dos ricos, então ele dá as características dessa classe social, mas ele então pega os ricos da igreja e colocam eles em uma posição diferenciada. Qual deve ser a conduta daqueles que são ricos dentro da comunidade? No capítulo 5, versículos de 1 a 6, ele então vai tratar a respeito da classe dos ricos. E o seu interesse aqui, irmãos, tanto é confortar os mais pobres, como a gente vai ver no texto de agora, como também alertar aos ricos da igreja. Que os ricos da igreja não queiram o destino desventurado dos ricos deste mundo. Então, o argumento de Tiago é que, ao invés de nós considerarmos os ricos como os bem-aventurados, nós precisamos considerá-los desventurados, porque o seu destino é fatídico, o seu destino não é feliz. E então ele mostra a transitoriedade ou a insignificância das suas riquezas. A traça vai comer suas roupas, a ferrugem vai comer seus bens, ele não vai ter mais condições de comprar a sua carne. Então, haverá um dia em que de nada servirá aquelas riquezas. Também Tiago mostra para eles que o motivo pelo qual o juízo sobre eles será grande é porque a sua riqueza é às custas da opressão dos menos favorecidos, que aquele ato deles de reter o pagamento dos mais pobres, dos seus trabalhadores, colocando os seus trabalhadores em uma posição, em um jugo difícil, isso amontoa juízo sobre eles. Então, eles não têm condições de defendê-los, mas Deus tem os ouvido, Deus tem ouvido os seus clamores, e Deus então virá em defesa dos mais pobres, em defesa dos menos capazes de se proteger da opressão daqueles que são mais ricos, ok? Então faço questão de detalhar aqui, mais uma vez, que embora muito do discurso socialista reflita este ensino, aqui é extremamente diferente daquilo que se chama de socialismo nos dias de hoje, certo? Então note que aqui Tiago não está chamando o Estado para distribuir a renda ou para acabar com a injustiça social. Ele está chamando Deus. Ele está chamando os pobres a confiarem em Deus, ok? E não confiarem no Estado. Ok? Então, aqui não tem semelhança, aliás, de ter algum discurso semelhante, mas na essência, aqui não tem nada a ver com o discurso socialista, ok? Então, feita essa ressalva, feita essa recapitulação também, agora nós vamos nos mover para o texto seguinte, que é o texto de Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. Então vamos analisar o esboço da sessão para depois entendermos esse texto. Vamos lá. Ok, irmãos, então veja agora no nosso esboço a posição em que o texto que nós vamos estudar se encontra, certo? Nós vamos estudar esse ponto de número 4,
que fala a respeito da paciência no sofrimento, que vai dos versículos 7 a 11. E este texto está localizado na série de tratamentos que Tiago dá a respeito dos sintomas da imaturidade dentro da igreja. Então ele quer trabalhar a maturidade dos irmãos e está tocando naqueles pontos que ele sente que tem sido mais difícil de manter a maturidade ou de estabelecer a maturidade dentro daquela comunidade. Ok? Então nós já vimos todos estes pontos aqui de 1 a 3. Veremos agora este ponto 4. Na aula que vem nós veremos o ponto de número 5. Então agora vamos avançar aqui para este trecho, capítulo 5, versículos de 7 a 11. E bem, irmãos, eu coloquei aqui como título Paciência no Sofrimento, mas não é só sobre isso que Tiago vai falar. Na verdade, irmãos, os comentaristas dizem que o grosso da carta de Tiago termina no versículo 6. Então, o versículo 6 é onde termina os principais assuntos que Tiago queria tratar com aquela igreja, certo? Note que até o versículo 6, você tinha uma ênfase muito grande aos conflitos na igreja, as questões do rico com os mais pobres. Então você nota um certo tratamento mais delongado. A partir de agora, você vai perceber um clima de encerramento da carta. Você vai ver um clima de sumário, ordens mais curtas, textos mais curtos, mais sucintos, como se Tiago estivesse agora, a partir do versículo 7, começando a encerrar a sua carta. É por isso que só nesse texto aqui, você vai perceber Tiago tratando de 3 assuntos, o que é evidenciado pelas 3 aparições da palavrinha irmãos, que eu já expliquei a vocês, é o marcador de Tiago para o progresso do raciocínio. Então ele usa aqui no versículo 7, sede, pois, irmãos pacientes, então ele vai tratar a respeito da paciência aqui. Depois, no versículo 9, ele diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Então agora, já no versículo 9, ele vai falar a respeito das queixas uns com os outros. E no versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Então, só desse trecho, você tem Tiago tratando de 3 questões, o que, à luz do livro de Tiago, é bem diferente, visto que os tratamentos das questões até aqui haviam sido um pouco mais delongados. Agora são tratamentos sucintos, sumarizados, ok? Então vamos ver aqui quais são esses 3 ensinos que Tiago quer nos passar. O primeiro deles é quanto à paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes. A presença aqui da conjunção pois nos mostra que este trecho de versículos 7 e 8, ele está interligado ao assunto anterior. Qual era o assunto anterior? O juízo emitido sobre os ricos por causa da opressão aos mais pobres. Então nós vimos, irmãos, que Tiago coloca o juízo ou a libertação na vinda do Senhor Jesus Cristo, na esperança escatológica. Então qual é o papel daqueles que são mais pobres? É manterem-se pacientes, ok? É manter a paciência até a vinda do Senhor. Então, o que Tiago está ensinando aqui é a necessidade daqueles que são mais pobres não reagirem de maneira equivocada contra aqueles que são mais ricos, certo? Obviamente que aqui a paciência não envolve inanição.
não envolve a falta de ação. Paciência, irmãos, não é falta de ação. Então, uma pessoa paciente não é uma pessoa parada, mas é uma pessoa que tem uma reação apropriada, uma reação com calma. É essa a ideia. Então, a pessoa paciente é aquela que, em uma situação crítica, ela não peca, ela mantém-se firme. Isso é ser paciente, ok? Então, em uma sociedade onde, por exemplo, no Brasil, os mais pobres podem reivindicar por meio do voto melhores leis, melhores condições para o seu trabalho, melhor tratamento da justiça para com eles, uma forma de expressar a paciência é trabalhando por meio do voto, por exemplo. O que não pode fazer, o que não pode acontecer, são distúrbios, rebeliões, são reações exageradas, contendas, ok? Então, o cristão mais pobre, ele precisa esperar a vindicação do Senhor Jesus Cristo e não ele mesmo tomar sobre as suas mãos o espírito vingador contra os seus patrões. E a ilustração que Tiago utiliza é o da fazenda. Ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o primeiro fruto, precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O exemplo do lavrador aqui, irmãos, tanto era muito conhecido pelos seus leitores, como também tinha um impacto bastante forte e interessante. Pois as pessoas que dependiam da lavoura, muito mais do que hoje, elas eram muito dependentes da chuva. Hoje em dia existem as técnicas de irrigação, naquela época também, mas hoje muito mais, ok? Naquela época as pessoas dependiam completamente da chuva. Então você se coloca no lugar de um lavrador, esperando a chuva para colher os frutos. Enquanto isso não acontece, imagine os tantos momentos de sofrimento, os tantos momentos de luta, imagine as dificuldades de alimentação com a família. Por isso é que Tiago usa a ilustração, certo? Porque ele está querendo mostrar a paciência diante de fatos que estão fora do seu controle. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vindicação da justiça, ela está fora do nosso controle. A chuva também está fora do nosso controle. Então, como é que nós podemos reagir apropriadamente às situações que estão fora do nosso controle? Não é querendo assumir o controle na marra, não é agindo sem paciência, mas esperando em Deus. Esperando que Deus mande a chuva, esperando que Deus mande o Senhor Jesus Cristo vindicar a nossa causa. Então, um detalhe interessante também, irmãos, agora versículo 8, sede vós também pacientes. E a palavra paciente, irmãos, aqui também poderia ser traduzida como perseverante. Então aqui Tiago, ele está ecoando ou resumindo, recapitulando, melhor dizendo, o ensino do capítulo 1, sobre como é que nós devemos enfrentar as tribulações ou as provações. Nós precisamos enfrentar com paciência, pois a resolução dessas dificuldades está fora do nosso controle. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós precisamos ser pacientes, ou seja, perseverantes, e ter o nosso coração firme, certo? Então, nosso coração precisa estar bloqueado contra as influências das circunstâncias adversas.
Isso é um grande desafio que nós temos, irmãos, mas é uma grande necessidade. O de não permitirmos que o nosso coração seja algo volátil, que dependa das circunstâncias. Que nós não sejamos pessoas de ânimo dobre, mas que o nosso coração esteja forte, esteja firme. Mesmo diante das dificuldades, ele não se desviará de Deus. Os nossos motivos, aquilo que nos motiva a viver, não depende daquilo que está sob o nosso controle, mas depende daquilo que está fora do nosso controle, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, como o final do versículo 8 demonstra, certo? Então, resumindo o princípio aqui, como é que nós crentes devemos lidar com o sofrimento? Como é que nós crentes devemos lidar com os sofrimentos que nos assolam durante a nossa existência? Nós precisamos ser pacientes, mantermos o nosso coração firme, aguardando a presença do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo chegar, nossa vindicação será feita, nossa libertação será plena, e então nós nos encontraremos com Cristo fiéis a Ele, permanecidos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O segundo assunto agora aqui no versículo 9 diz respeito a não se queixar uns dos outros. A palavra aqui traduzida por queixar, irmãos, ela também poderia ser traduzida por murmurar ou mesmo criticar. A ideia é não sejam pessoas briguentas uns com os outros, não seja alguém crítico uns dos outros, certo? Então, criticismo, irmãos, é uma grande tentação que existe dentro da igreja. Crentes que se queixam dos outros, crentes que apontam os dedos, que falam mal, que rebaixam os outros. Então, eu já tenho citado aqui em outras aulas, quando você critica o irmão porque ele chegou atrasado, quando você critica os outros por causa de determinada roupa. Então, esse espírito de criticismo é extremamente prejudicial à igreja e isso não é o nosso papel. Então, não queira assumir o papel de juiz, porque o juiz, ele está às portas. Então, Jesus já está perto de voltar e ele é o juiz. Então, não seja antecipado de assumir para si um papel que pertence ao juiz que já está vindo. Então, aqui você tem mais um caso de paciência. Tenha paciência com os irmãos. Não seja alguém queixoso. Não seja alguém crítico. Não seja alguém que julga a vida dos outros, para que você mesmo não seja julgado, certo? Então, Tiago aqui está refletindo bastante o ensino do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois da mesma forma que você julga os outros, você também será julgado. Então, não seja um crítico, não seja alguém que ata fardos pesados sobre as costas dos outros. Na minha experiência, irmãos, eu tenho visto, especialmente em pastores, o quanto é perigoso quando você e eu, pastores, assumimos essa posição crítica, a de exigir muito dos irmãos, a de apontar o dedo, a de criticar, certo? A de apontar as falhas, a de ficar falando dos irmãos uns para os outros. Então, quando você é uma pessoa que nós chamamos de cri-cri, aquela pessoa extremamente exigente e crítica dos demais, você está atando sobre as suas costas também um peso muito grande. E este peso será julgado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pois você está assumindo um lugar que não é seu. Se você é pastor, o seu lugar é ensinar. Se você é um membro comum da igreja, o seu papel é orar uns pelos outros, exortar uns aos outros,
é ensinar uns aos outros, certo? E não criticar, julgar uns aos outros. O terceiro e último ensino aqui desta sessão está aqui no versículos 10 e versículo 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, lembre-se que eu expliquei para vocês, irmãos, que não necessariamente a palavrinha irmãos é um avanço abrupto. Geralmente, quando Tiago vai utilizando a expressão meus irmãos, ele está desenvolvendo os assuntos anteriores. Ele tem um raciocínio, uma linha de raciocínio lógico. Então, ele argumentou no versículo 7 a respeito da necessidade da paciência. No versículo 9, ele aplica essa questão da paciência no tratamento uns com os outros. Nós precisamos ser pacientes e esperar o juiz chegar, e não sermos nós que vamos assumir o papel de juiz e criticar, dar vereditos, julgar a vida dos outros. Agora, Tiago ele vai nos chamar a avaliar o modelo dos profetas, a perseverança dos profetas. Você deve se lembrar, irmãos, que eu disse a vocês que a perseverança é uma marca dos heróis. Você pode assistir a qualquer filme de super-herói e não tem nenhum filme ou história de super-herói em que ele não tenha que perseverar, em que não haja um momento que o vilão não pareça invencível. Falando de outra forma, em todos os filmes de herói, há um momento em que o vilão parece imbatível, mas o herói persevera e vence no final. Então a perseverança é uma marca dos heróis. E com os heróis da Bíblia, isso não é diferente. Todos os grandes heróis da Bíblia, sem exceção, tiveram que perseverar. Tiveram que ser pacientes. Então, a lista de Hebreus capítulo 11 dos heróis da fé, você vai perceber como todos, com unanimidade, tiveram que ser pessoas perseverantes. Então, aqui ele menciona especificamente os profetas. Então, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Então, nós precisamos olhar para os profetas e querermos para nós o modelo deles no sofrimento, ou seja, nos momentos de dificuldade e na paciência. Então, como foi que os profetas reagiram ao sofrimento? Eles oraram e perseveraram. Então, versículo 12 em diante vai tratar sobre isso, certo? Está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Foi isso que fizeram os profetas. Eles oraram e colocaram as suas queixas do povo e as suas queixas pessoais diante de Deus. Você tem, por exemplo, o exemplo do profeta Abacuque, que ele colocou a sua queixa diante de Deus. Você tem como exemplo também o profeta Daniel, que colocou a sua queixa do povo diante de Deus. Então, ao invés de se queixar, ele queixava-se a Deus. Mas também o coração deles permaneceu firme. Todos os grandes profetas, todos os grandes homens de Deus não desviaram-se à luz do sofrimento. E eles foram pacientes. Muitos deles, irmãos, nem sequer viram os resultados de seus grandiosos ministérios. Muitos deles.
eles foram pacientes esperando a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele diz no versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Provavelmente Tiago aqui está mais uma vez ecoando o ensino do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Pois foi assim que fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Então, como é que nós consideramos estes grandes profetas que sofreram por Cristo? Eles são considerados felizes, bem-aventurados. Então, se eles são bem-aventurados por terem superado as dificuldades, é isso que nós devemos querer para nós também. E então, para encerrar, ele cita o exemplo da paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu. Então, note o tamanho do sofrimento de Jó e o fim que o Senhor lhe deu. Então, espere o fim que Deus lhe dará. Pode ser nessa vida, pode ser na era vindoura. Por que você tem que esperar no Senhor? Porque nós temos a certeza que o nosso Deus é cheio de eterna misericórdia. E note aqui a ideia de misericórdia como o desejo de cuidar, o desejo de tratar bem o seu povo. E ele é compassivo, ele não nos trata segundo nós merecemos. Ele tem compaixão de nós. Então, em resumo, irmãos, os 3 ensinos aqui de Tiago, todos têm a ver com a paciência em algum tipo de sofrimento. Em primeiro lugar, a paciência diante da opressão, certo? Então, quando as pessoas nos oprimem, precisamos esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas nos chateiam, não são ou fazem coisas erradas, não precisamos criticá-las ou nos queixar. Precisamos esperar a vinda do juiz. E como então nós podemos ser pacientes? Olhe os profetas. Siga o exemplo dos profetas. Então, para encerrar, eu quero aqui dar 3 aplicaçõezinhas práticas. O crente deve confiar a sua vida àquilo que está fora do seu controle. Ok? Então, o que é que está fora do seu controle? A vinda do Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que nós devemos construir a nossa vida. Nós precisamos esperar a vinda de Cristo para nos livrar das mazelas da vida que nós vivemos, nos livrar do sofrimento. Que nós esperemos a vinda de Cristo e não depositemos a esperança de uma vida feliz antes da nossa morte. Em segundo lugar, é preciso evitar o espírito de criticismo dentro da comunidade. Então, que nós não assumamos o papel de juízes da vida uns dos outros. E em terceiro lugar, precisamos querer em nós a marca dos heróis bíblicos, a perseverança. Então, queira ser conhecido como foram conhecidos os heróis, como alguém perseverante no sofrimento, ok? Então, vamos encerrando aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, nós encerraremos a nossa análise do livro de Tiago e encerraremos a nossa matéria. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.